Boa tarde, eu sou o bolsista voluntário Carlos Eduardo Silvério, orientado pelo professor doutor Rodrigo Cubo, e o título do meu trabalho de iniciação científica é Avaliação da qualidade metodológica de estudos com intervenções não cirúrgicas para equilíbrio postural na instabilidade crônica de tornozelo. A entorse do tornozelo é a lesão ortopédica mais comum na população fisicamente ativa, acometendo cerca de 15 a 20% desta população, e como consequência apresenta disfunções do equilíbrio postural, presença de dor e edema, redução da força e da amplitude de movimento, o que acarreta em alterações da funcionalidade. Porém, 40% destas entorses de tornozelo evoluem para instabilidade crônica de tornozelo, ICT. Apesar da fisiopatologia ainda ser estudada, sabe-se que uma das consequências é o déficit de controle motor. Para o diagnóstico de ICT, são necessários alguns critérios, como pelo menos um episódio de entorse significativa ocorrido há mais de um ano, relato de sensação de instabilidade confirmada por questionários, entorses sucessivas e sensação de falseio recorrente. Sendo assim, as disfunções causadas pela entorse, quando evoluem para ICT, causam uma redução da qualidade de vida e do nível de atividade física, assim como aumentam as chances do desenvolvimento de osteoartrose, assim como de outras doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, o que aumenta o custo de tratamento, principalmente a longo prazo, e também aumenta a chance de uma nova entorse, causando assim um ciclo vicioso. Por isso a importância deste tema. É muito sugerido no tratamento de ICT o treinamento de equilíbrio, com o objetivo de aumentar a propriocepção articular e prevenir lesões primárias e secundárias. Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade metodológica de estudos com intervenções não cirúrgicas que avaliaram o equilíbrio postural em pacientes com instabilidade crônica de tornozelo de maneira prévia a uma meta-análise. A revisão sistemática foi baseada no protocolo PRISMA e teve como seguinte número registro no Prosper. Como critério de elegibilidade dos estudos foram indivíduos com instabilidade crônica de tornozelo, idioma em português, inglês e espanhol e designs de estudos em formato de ensaios clínicos randomizados. Foram excluídos aqueles estudos que apresentavam pacientes menores de 18 anos e com históricos de lesões em membros inferiores. Além disso, outros designs de estudos, como protocolos, teses, revisões sistemáticas e estudos de caso. Para a estratégia de busca, foram utilizados os seguintes termos com base no protocolo PICO. A busca foi feita em setembro de 2019, utilizando as seguintes bases de dados: Web of Science, SportDiscus, Sinahal e PubMed. Para a seleção dos estudos, foram utilizados 2 revisores independentes, com a leitura inicialmente baseada nos títulos, depois nos resumos e a possibilidade de consulta de um terceiro revisor, caso não houvesse consenso entre eles. Para a qualidade metodológica, os mesmos 2 revisores independentes, após a leitura completa dos estudos selecionados, aplicaram a escala Pedro, também com a possibilidade de consulta de um terceiro revisor. Sobre a escala Pedro, ela é uma escala composta por 11 itens, com o objetivo de avaliar a qualidade metodológica de ensaios clínicos randomizados, e a sua pontuação varia de 0 a 10 pontos. Ela é dividida em 3 vertentes, sendo a primeira delas a validade externa, composta pelo item 1, critérios de inclusão dos sujeitos, apesar de que este critério não conta para a pontuação final da escala. A segunda vertente, validade interna, composta do item 2 ao item 9, que são eles: item 2, distribuição aleatória dos sujeitos; item 3, alocação secreta dos participantes; item 4, grupos semelhantes com relação ao prognóstico inicial; item 5, 6 e 7, cegamento de sujeito, terapeuta e avaliador, respectivamente; item 8, mensurações em mais de 85% dos sujeitos incluídos; e item 9, análise da intenção de tratamento. E por último, comparação estatística, composta pelo item 10, resultados de comparações intergrupos; e item 11, presença de medidas de precisão e ou variabilidade. Para análise de dados, foram considerados estudos de alta qualidade, aqueles com pontuação superior a 5 pontos, e de baixa qualidade, aqueles com pontuação igual ou inferior a 5 pontos na escala Pedro. Como resultado, após a identificação de 4.465 artigos, foram selecionados 8 estudos. Entre eles, foi possível identificar que 3 destes, o que corresponde a 37%, apresentaram uma alta qualidade, pontuação superior a 5 pontos na escala Pedro. E os outros 63%, que corresponde a 5 estudos, apresentaram baixa qualidade, pontuação igual ou inferior a 5 pontos na escala Pedro. O gráfico ao lado mostra os critérios que mais pontuaram, que foram os itens 2, 10 e 11, e os que menos pontuaram, que foram os itens 6 e 9.
Começando pelos que menos pontuaram, o item 6, que corresponde ao cegamento do terapeuta, não foi atendido por nenhum dos estudos. Ele tem como objetivo garantir que o profissional não tenha condição de diferenciar aquele tratamento recebido pelo sujeito, para que as medidas coletadas não apresentem interferência. Apesar da dificuldade deste critério ser cumprido na área da fisioterapia, pela necessidade de uma equipe maior e mais qualificada na coleta dos estudos, na coleta dos dados dos estudos, torna-se necessário a adequação e o cumprimento deste critério. O item 9 também não foi atendido por nenhum dos estudos, corresponde à análise da intenção de tratamento, tem como objetivo garantir que todos os sujeitos foram incluídos na análise estatística e foram analisados de acordo com aquele grupo que eles pertenciam inicialmente após a randomização. Isso porque uma interpretação incorreta é avaliar os resultados sem comparar o grupo com o qual o sujeito participava. A escala deixa claro que, para esse critério ser cumprido, é necessário que haja uma citação ao longo do artigo sobre isso. Porém, o encontrado aqui foi o oposto. Nenhum estudo citou este critério, seja pelo não cumprimento deste ou somente pela falta de menção. Agora, com relação aos critérios mais pontuados, foram atendidos por todos os critérios. São o item 2, que corresponde à distribuição aleatória dos grupos, tem como objetivo garantir que os sujeitos sejam randomizados, isso para diminuir o risco de viés daquele estudo. E como este já é um critério para o estudo ser considerado um ensaio clínico randomizado, esse resultado já era esperado. O item 10, que corresponde a resultados de comparações intergrupos, tem como objetivo garantir a comparação entre grupos diferentes e permitir que os resultados sejam interpretáveis, para determinar se aquele resultado ocorreu ou não por acaso. E por último, o item 11, que corresponde à presença de medidas de precisão e ou variabilidade, tem como objetivo garantir a compreensão da dimensão dos efeitos de tratamento, também para permitir que os resultados sejam interpretáveis e determinar se o tratamento proposto apresentou resultado mensurável. Sendo assim, através dos resultados apresentados, foi possível concluir que os ensaios clínicos randomizados com desfecho no equilíbrio postural em pacientes com instabilidade crônica de tornozelo apresentam predominantemente pontuação inferior ou igual a 5 pontos na escala Pedro, o que corresponde a uma qualidade baixa. Por conta disso, são necessários novos estudos com alta qualidade na área para determinar quais as intervenções são benéficas para a prática clínica. Obrigado.